Hoje eu vou repartir com vocês um outro texto, um outro assunto. E eu convido você então para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 21. E nós vamos ler João 21, de 1 a 19. João 21, de 1 a 19. Somente o evangelista João relata esse episódio depois da ressurreição de Cristo. E está escrito: depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingis a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesta passagem já na conclusão da minha fala. O meu propósito hoje, nesta noite, é apresentar a vocês o apóstolo Pedro e rever, à luz das Escrituras, como Deus tratou deste homem, como Deus restaurou este homem. A grande pergunta é: quem é este homem? Filho de João, irmão de André, que nasceu em Betsaida, casado, que agora morava em Cafarnaum e era um empresário de pesca. Quem é este homem que foi o maior líder dos apóstolos, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração? Quem é este homem que é um símbolo da humanidade, da inconstância humana?
dos avanços e recuos, das escaladas e das caídas, capaz de fazer uma profissão de fé clara, cristalina: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em seguida ser usado por Satanás e tentar afastar Jesus da cruz. Quem é este homem? Capaz de uma fé robusta a ponto de andar sobre as águas, para em seguida curvar-se à incredulidade e ser engolido pela fúria das ondas. Quem é este homem? Capaz de prometer a Jesus uma fidelidade inegociável: estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, para em seguida negá-lo covardemente. Quem é este homem? Eu quero dizer para vocês que este homem está aqui nesta noite. Este homem, na verdade, mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias. O coração deste homem bate em nosso peito. O sangue deste homem circula pelo nosso corpo. Nós temos o DNA deste homem, nós somos Pedro. Portanto, aquilo que Jesus fez na vida dele, Ele pode fazer na sua, na minha, na nossa vida, nesta noite. Então vamos acompanhar a história deste homem. O primeiro episódio marcante entre Jesus e Pedro está registrado em Lucas 5. Diz a Bíblia que Jesus estava às margens do mar da Galileia. Vocês bem sabem que é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado pelas montanhas de Golã e as montanhas da Galileia. E Jesus ensinava a multidão ali. Quando os pescadores retornaram da sua faina, já lavando as suas redes, porque a pescaria fora desastrada naquela noite. 2 barcos estavam ancorados e diz a Bíblia que um deles era o de Pedro. E propositadamente Jesus entra no barco de Pedro e disse: Pedro, afasta o barco da praia. Jesus entra no barco, faz dele o seu púlpito, dá água o veículo da sua voz, e dali ele ensina aquela grande multidão. Depois a Bíblia diz que Jesus se dirigiu a Pedro assim: Pedro, faze-te ao largo, vá para o fundo e lançai as vossas redes para pescar. Eu imagino que Pedro deva ter respondido mais ou menos assim para Jesus: mestre, desse negócio aqui entendo eu sou pescador profissional, eu conheço cada palmo desse lago, já trabalhamos a noite inteira, nós não apanhamos nada, o mar não está para peixe hoje. Mas de repente acende-lhe um centelho de fé na alma e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular nas redes, as redes começam a se romper. Aquele barco não consegue reter o produto daquela pesca milagrosa, o outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de uma pescaria maravilhosa, mas de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, vai na direção de Jesus, se prostra aos pés dele e diz: Senhor, arreda-te de mim, vai embora de mim, afasta-te de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador. Então Jesus olha para ele e diz: não temas, a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. E a partir daquele momento Pedro largou a sua empresa, passou a ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, mais tarde um apóstolo de Jesus, e o líder deles. Caminhou com Jesus, escutou os ensinamentos de Jesus, viu os milagres de Jesus, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os endemoniados foram libertos, os mortos ressuscitaram. E diz a Bíblia que agora Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá fora da jurisdição de Herodes Antipas. E ali então Jesus faz uma enquete com seus discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, o povo não sabia nada sobre Jesus. Parece que até hoje é assim. Aí Jesus se volta para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era muito falante, Pedro que não suportava que ninguém falasse na frente dele, se levanta e em nome do grupo responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem muito iluminado, você é um homem muito esclarecido, você está coberto de razão. Mas não foi o que Jesus disse, não. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foram carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte para Pedro: Pedro, não pense em você, que você sabe quem eu sou, porque você é mais espiritual ou inteligente que os demais. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois está aqui, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é essa pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é que o próprio Pedro é a pedra. Talvez hoje mais de 1 bilhão de cristãos, chamados cristãos no mundo, acreditam nessa vertente hermenêutica. Há uma frase em latim muito conhecida, que diz assim: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a edificação da igreja se dá no momento em que se declara essa verdade, aí está o fundamento da igreja. Mas a terceira interpretação, penso eu, subscrita pela maioria de nós, se não por todos nós, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E parece-nos que o texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Na língua grega, há uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. A palavra Pedro no grego é Petros, e Petros é fragmento de pedra. É uma pedra arrancada de uma rocha maciça. Já a palavra pedra no grego é Petra, e Petra é um maciço rochoso, é uma penha, é uma pedra robusta, sólida, inabalável. Metáfora esta usada apenas para Deus na Bíblia. Então o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, um fragmento de pedra, arrancado de uma rocha inabalável, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Se não bastasse esse aspecto exegético, há um outro elemento no texto, é o pronome demonstrativo. Todos vocês sabem da diferença entre esta e essa. Se eu estou com a minha Bíblia na mão, eu digo esta Bíblia, mas se eu a coloco no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Ele disse: eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus está ensinando 4 verdades aqui. Primeiro, ele é o fundamento da igreja. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus, nosso Senhor, disse o apóstolo Paulo. O próprio Pedro, pregando em Jerusalém, disse que Jesus e não ele é a pedra de esquina sobre a qual a igreja está edificada. Segundo lugar, Jesus não é apenas a pedra fundamental, ele é também o dono da igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não tem dono, a igreja não tem caudilho, a igreja não tem chefe, a igreja só tem um dono, e esse é Jesus, porque ele a comprou com o seu próprio sangue. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, não sou eu, não somos nós, é o próprio Cristo. É ele que acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento e nós não produziríamos sequer um convertido. É ele quem faz essa obra. Mas em quarto lugar, ele também é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem pobreza, não tem perseguição, não tem fornalha, não tem martírio, não tem demônio que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que a salvou é o seu próprio protetor.
Dito isso para os seus discípulos, diz Mateus 16 que Jesus passa por uma nova fase do seu ensino. Agora revela para eles que era necessário que ele subisse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos principais sacerdotes, dos anciãos, e fosse morto para ressuscitar ao terceiro dia. Diz a Bíblia que o próprio Pedro, que acabara de declarar que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, passa a chamar Jesus à parte e diz: vem cá, Senhor, vem cá um pouquinho. E passa a reprovar a Jesus. Tem compaixão de ti, isso de modo algum pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos, doentios de morte. E diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Meus irmãos, convenhamos, se a igreja estivesse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre areia movediça, mas ela está edificada sobre uma rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse aqui. Primeiro, Jesus não está chamando Pedro de Satanás, ele não está fazendo isso. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está possesso, Jesus não está dizendo isso. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar, não, Jesus não está fazendo isso. Quarto, Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? O mesmo que tentou Jesus no deserto, está de volta, com outras armas, com outras estratégias, com outro figurino. Então Jesus Cristo diz: esse Satanás que está tentando usar Pedro para me afastar da cruz, arreda. Pedro não, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo, em Pedro eu vou continuar investindo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque apesar das nossas fraquezas e deslizes, Jesus não desiste de nós. Tanto é fato que 6 dias depois, Jesus sobe um alto monte para orar. Sabe quem ele leva? Pedro, Tiago e João. Eu não sei que monte é esse. A tradição diz que é o Tabor, outros pensam que é o Hermon. Não interessa o monte, porque nós não fazemos peregrinação em lugares sagrados. Para nós, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é curioso é que Jesus sobe para orar e os discípulos dormem. O que dá prazer em Jesus, dá cansaço neles. Mas no alto desse monte, Pedro e os seus 2 colegas estão vendo 4 milagres extraordinários. Primeiro milagre, diz a Bíblia que o rosto de Jesus se transfigurou e parecia o sol, em todo o seu fulgor. As vestes de Jesus pareciam a luz. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Diz a Bíblia que diante desta gloriosa manifestação, Pedro não pode ficar calado e abre a boca e diz: mestre, bom estarmos aqui, então vamos fazer uma coisa, nós vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. Ele pensou que ele estava no controle, ele nem sabia o que estava falando, diz a Bíblia. E por que ele não sabia o que estava falando? Acabara de falar uma bobagem. Nesse momento Pedro está comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é incomparável, ele é absoluto. Mas esses homens, Pedro e os demais, não discernem quem é Jesus, mas não discernem também outra coisa. Eles não discernem não apenas a centralidade da pessoa de Jesus, mas não discernem também a centralidade da missão de Jesus. Eu pergunto a vocês, qual foi a pauta daquela reunião de Moisés e Elias com Jesus naquele monte? Sobre o que conversaram? A Bíblia relata isso. Está lá em Lucas 9:31. Diz que Moisés e Elias conversaram com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida aí no grego é êxodos, de onde vem a palavra portuguesa êxodo. O que foi o êxodo? A libertação de Israel da escravidão do Egito. Essa partida para Jerusalém tinha a ver com a morte de Jesus. Então o significado é o seguinte: a morte de Cristo em Jerusalém, na cruz, seria o nosso êxodo.
Foi na cruz que Jesus rompeu as nossas cadeias, foi na cruz que Jesus quebrou os nossos grilhões, foi na cruz que Jesus nos tornou verdadeiramente livres. Mas notem, quando Jesus desce desse monte, diz a Bíblia que ele cura um menino endemoniado, devolve ao seu pai. Os discípulos não conseguiram fazer isso. Isso provocou angústia no coração de Jesus. Ó, geração incrédula e perversa. Mas, diante desse milagre, diz Lucas 9,43, que todos se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio dele. Todos quantos? Todos quem? A multidão, e os discípulos inclusive. E quando Jesus percebe que os discípulos estão entrando nesse clima de se admirarem demais dos milagres dele, com a intenção de ele permanecer entre eles apenas como um operador de milagres, como aconteceu em João 6, quando ele multiplicou pães e peixes, queriam fazê-lo rei. Jesus agora se dirige em Lucas 9,44 aos discípulos assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem em vocês que eu vim para o mundo apenas para multiplicar pães e peixes. Não pensem em vocês que eu vim à terra e me fiz carne apenas para dar vista aos cegos, dar audição aos surdos e voz aos mudos e purificar os leprosos. Não, não, não. Eu vim aqui para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo. Eu não vou mudar minha agenda, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês. É lá na cruz que o cativeiro de vocês vai ser interrompido. É lá na cruz que vocês vão ter o êxodo de vocês. É lá na cruz que eu vou adquirir eterna redenção para vocês. Diz, entretanto, Lucas 9,45, que eles não entenderam isto. A partir daqui, Lucas 9,51, Jesus começa a ir para Jerusalém. E ele chega em Jerusalém. A cidade está muito congestionada. Na Páscoa, a cidade ficava 5 vezes mais populosa. Caravanas do mundo inteiro chegavam ali. Então está entrando uma multidão, e Jesus montado num jumentinho, já tem outra multidão esperando, e na medida que ele entra pelo portal da cidade, no Monte das Oliveiras, vai descendo aquele monte, as multidões vão cantando e celebrando, e jogando palmas e ramos: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele desce o Monte das Oliveiras, atravessa o Vale do Cedron, começa a subir as encostas do Monte Moriá, lá está a entrada da cidade. E diz a Bíblia em Lucas que quando ele entra na cidade, o povo canta e ele chora. Chora convulsivamente. Mas por que ele chora? Chora porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Chora porque aquela era a cidade que matava os profetas e havia de matá-lo também. Chora porque vê profeticamente no ano 70 aquela cidade sendo esmagada pelos romanos e os judeus sendo dispersos pelo mundo na maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Aí depois que Jesus entra, mais tarde ele diz assim para Pedro e para João: vocês vão preparar para mim um local para que eu possa comer a Páscoa com vocês. Preparar o cenáculo, tudo conforme Jesus havia orientado. Agora preste bem atenção nisso. A mesa está pronta. Cordeiro assado, pães sem fermento, ervas amargas, o vinho, todos ao redor da mesa. Só que a mesa não era igual a nossa. Não se podia sentar à mesa sem lavar os pés, porque não dava para esconder os pés debaixo da mesa. As estradas empoeiradas. Tinha uma bacia, tinha uma toalha, mas esse era o papel de um escravo. Eles não tinham um serviçal para cuidar deles. Quem ia tomar a iniciativa? Quem ia se levantar da mesa para começar esse serviço? Tão humilde, tão simples, de um escravo. Ninguém toma a iniciativa. Ao contrário, ao redor da mesa estão discutindo, diz a Bíblia: quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem primazia? E quando Jesus percebe que eles estão antenados no outro canal, porque Jesus já está mergulhado na sombra da cruz, Jesus os choca, não com palavras, mas com atitudes. Ele se levanta da mesa, cinge-se com a toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Imagina o constrangimento. Até que Jesus chega exatamente na frente de Pedro. Eu acho que Pedro arregalou os olhos, e ele não consegue ficar calado, ele tem que falar alguma coisa. E pergunta assim para Jesus: tu lavarás os pés a mim?
Aí Jesus responde: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí ele radicalizou e disse: nunca me lavarás os pés, nunca, eu não permitirei que tu te humilhes a esse ponto de te tornares um escravo, não, os meus pés não vais lavar. Aí Jesus olha para ele: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí diz: então, senhor, já que é assim, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho de uma vez? Aí Jesus: não, Pedro, você não está entendendo, você não está entendendo, vocês todos estão limpos, exceto um, Judas Iscariotes, só precisa lavar os pés. Por quê? Porque aqueles homens já eram convertidos, eles já tinham passado pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e só acontece uma única vez na vida, nunca mais precisa repetir. Mas quem já foi regenerado precisa passar pelo constante processo da santificação. Ali Jesus falou do céu, ali Jesus falou da casa do Pai, ali Jesus falou da segunda vinda, ali Jesus falou do derramamento do Espírito, ali Jesus falou da sua paz, ali Jesus instituiu a ceia, ali Jesus cantou um hino, e diz a Bíblia que agora está saindo do cenáculo rumo ao jardim do Getsêmani, naquela noite fatídica da quinta-feira. Quando ele está saindo, ele se dirige aos seus discípulos assim: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Como está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. A dor, a angústia, o pesar, não estão entendendo muita coisa. Aí Jesus se aproxima bem de Pedro, talvez em particular, diz: Pedro, Satanás vos requereu para peneirares como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando de voltares para mim, fortalece os teus irmãos. De repente o Pedro se sentiu assim, muito forte, muito autoconfiante, muito seguro de si, um pouquinho melhor do que os demais, e responde assim mais ou menos para Jesus: Senhor, estou entendendo o que está acontecendo, estou percebendo o clima, acho que a coisa vai pegar, e eu posso dizer para o senhor uma coisa: eu acho que os meus colegas não vão aguentar não, eles vão fraquejar. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Aí Jesus olhou bem no olho dele, nos olhos dele, e disse: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedrão calou. Desceu Monte Sião, atravessou o Vale do Cedron, começa a subir o Monte das Oliveiras. Lá no sopé do monte tem um jardim. Ali ficavam as oliveiras mais antigas, era uma prensa de azeite. E é curioso, muito curioso, que foi numa prensa de azeite que agradou ao pai moê-lo, esmagá-lo. Chegaram ali, naquela noite, Jesus deixa 8 para trás, Judas não está com eles. A quem que ele chama? Pedro, Tiago e João. Diz: vocês vêm comigo. Quando Jesus fica só com os 3, diz a Bíblia que ele abre o coração para eles, e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. Diz o evangelista Marcos que foi tomado por um pavor, e diz a Escritura que ali ele avança para o interior do jardim e se prostra com o rosto no chão, o Rei da Glória, o Criador do Universo. E diz Hebreus 5,7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte. Ele chora e ele ora, e ele chora e ele ora, e ele clama e diz: Pai, se possível passe de mim este cálice sem que eu beba, se não, seja feita a tua vontade. Talvez a grande pergunta do Evangelho, das Escrituras, seja essa: que cálice era esse que provocou tanto pânico, tanta angústia, tanta dor no coração de Jesus?
Será que a certeza era a certeza que os seus discípulos o abandonariam? Será que era a certeza que ele seria preso humilhantemente naquela noite? Será que era a convicção de que ele seria cuspido e esbordoado no sinédrio? Sentenciado à morte por blasfêmia e conspiração? Será que era a certeza de que Pilatos o condenaria à morte de cruz? Será que era a certeza de que ele carregaria um lenho maldito pelas apinhadas ruas de Jerusalém e a turba sangue sedenta gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o? Será que era a certeza de que ele seria esticado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus? E a resposta é 1000 vezes não. Aquele cálice, irmãos, era muito amargo. Aquele cálice era santa ira de Deus que devia cair sobre a sua, a minha e a nossa cabeça. Aquele cálice era a consciência de que, sendo ele o amado do Pai, ele seria abandonado pelo Pai naquela cruz, e o Pai não podia olhar para ele, ele era todo pecado, não havia beleza nele, até o sol escondeu o rosto dele. Aquele cálice era a certeza de que, sendo ele santo, 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 Deus haveria de lançar sobre ele a iniquidade de todos nós. Era a convicção de que ele, sendo adorado pelos anjos, querubins e serafins, seria cuspido pelos homens e seria feito maldição em nosso lugar. Era a convicção de que agradaria ao Pai moê-lo naquela cruz. Quando ele se levanta dos seus joelhos, volta para os seus discípulos, eles estão dormindo. Aí Jesus não acorda os três, não, só acorda o Pedro. Diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí voltou para o segundo período de oração. Aí prostra de novo no chão, ora, chora, ora, chora, ora, chora, repete as mesmas palavras, vem um anjo do céu e o consola. Ele volta para os discípulos, eles estão dormindo outra vez. Ele volta para o terceiro período. O anjo não vem para consolá-lo no sentido de livrá-lo do problema, não. Vem para fortalecê-lo para um problema maior ainda, porque agora ele não molha o chão só com as lágrimas, ele molha o chão também com o seu sangue. Repete as mesmas palavras. Mas quando ele se levanta, irmãos, não tem mais angústia, não tem mais dor. Eu encorajo você a olhar esse registro nessa perspectiva. Quando Jesus se levanta desse terceiro período de oração, ele está forte, forte. Agora é ele que vai acordar os discípulos, dizendo: acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Pedro pega a espada, decepa a orelha de Malco, e Jesus: guarda essa espada, Pedro, se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, me mandaria mais de 72 mil anjos, mais de 12 legiões de anjos. E a turba está chegando com espadas, com paus, com armas, e diz a Bíblia que é Jesus quem se apresenta e pergunta: quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. Caíram por terra. A partir de agora, ele vai para a cruz como um rei, caminha para a sua coroação. Naquela noite, ele foi preso. Sabe por quê? Não é porque sucumbiu ao poder de Roma, não é porque ele foi vítima em defesa da orquestração do sinédrio, porque chegara a hora das trevas. Todos os discípulos se dispersaram, inclusive Pedro, covardemente. Diz a Bíblia que ele vai seguindo Jesus de longe, com medo, se apresentar como discípulo, e com muito custo, porque está acompanhado de João, aparentado do sumo sacerdote, ele consegue entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote, onde o sinédrio estava reunido ilegalmente naquela noite, e tem uma fogueira, e ele se aproxima da fogueira, a noite está fria, ele está se esquentando um pouco ali, e de repente passa uma criada e olha bem para ele e disse assim: tu és um dos dele. E diz a Bíblia que ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. Aí aqui não está bom para ele não, ele sai daqui, vai lá para o alpendre, quem sabe o lugar melhora. Aí está aqui no alpendre, daqui a pouquinho passa uma criada. Aquele lá falou para as pessoas: é um dos dele. Ele escutou a conversa. Diz a Bíblia que ele jurou: eu juro que eu não sei o que você está falando, eu juro que eu não conheço esse homem. E ele está falando.
Daqui a pouquinho, alguns homens, talvez daqueles que prenderam Jesus, se aproximam dele, botam o dedo no nariz dele, e diz: o teu modo galileu de falar, esse sotaque galileu seu, condena você. Quanto mais você fala, mais você se acusa. Você é seguidor dele sim, você é discípulo dele sim. E diz a Bíblia que agora ele não só nega, não, ele não só jura, não, agora ele fala impropério, agora ele fala blasfêmia, agora ele xinga, agora ele fala palavrão. Eu não sei quem é este homem. Nesse momento o galo cantou, Jesus cravou nele o seu olhar, e diz a Bíblia que caiu em si, desatou a chorar, e saiu dele chorando amargamente naquela noite. Naquela noite Jesus foi cuspido, espancado, e Pedro não estava lá. Sexta de manhã o Sinédrio se reuniu de novo, para tentar dar legalidade à reunião ilegal do dia anterior, e formular uma nova acusação contra Jesus, uma acusação política, conspiração contra César, e Pedro não estava lá. Sexta de manhã Jesus foi levado ao pretório romano, e Pilatos o condenou à morte, morte de cruz, contra a sua consciência, e Pedro não estava lá. Para ajudar Jesus a levar a cruz, foi preciso de outro Simão fazer isso. 9 horas da manhã, sexta-feira, Jesus é crucificado, Pedro não estava lá. 3 horas da tarde, Jesus morre, Pedro não estava lá, para lhe dar um sepultamento digno. Jesus é sepultado antes das 6 da tarde, Pedro não estava lá no sepultamento. Sábado, o silêncio da morte, cadê Pedro? Está trancado, com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, são as mulheres que vão ao sepulcro. Quando elas chegam, o sepulcro está aberto. Elas entram, o sepulcro está vazio. Elas olham do lado direito do sepulcro, tem um varão, vestido de branco, é um anjo. E pergunta para elas assim: o que estão fazendo aqui? Procurando entre os mortos aquele que está vivo. Tá, mas é que não, ele ressuscitou. Agora, ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Mas por que o nome de Pedro? Ele não era discípulo? É porque o anjo, por instrução de Jesus, já sabia de uma coisa. A essas alturas Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, coisa nenhuma, é apenas pó. Apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus também não desiste de você. Apesar de suas quedas, apesar de seus fracassos, apesar de seus deslizes, Ele não desiste de você. Agora pense comigo como é que foi aquela viagem. De Jerusalém a Galiléia, mais de 100 quilômetros, a pé. Eu acho que cada passada era uma martelada na consciência, era uma fisgada na alma. Eu imagino que Pedro ia pensar assim: quando Jesus encontrar-se comigo, ele vai me arrebentar todinho, ele vai me quebrar. Ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde, que eu sou um desertor, e eu sou mesmo. Quando ele chega na Galiléia, sabe o que acontece? Jesus não está lá. Jesus não está lá. Aí ele diz assim para os seus colegas: eu vou pescar. Mas o que significa isso? Estou estressado? Preciso ganhar um troco? Sabe o que ele está dizendo? Fim de linha para mim. Acabou. Não tem mais projeto. Não dá para ser apóstolo mais. Eu vou voltar para o passado, vou voltar para a minha pesca, vou voltar para a minha empresa, vou parar com o meu projeto de seguir a Jesus. Acabou o meu sonho. Porque ele era um líder, os outros disseram: nós vamos contigo. Naquela noite eles não pegaram nem um lambari, porque quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Estão voltando para as redes vazias, já de madrugada, o dia está amanhecendo, a 100 metros da praia. Quando eles estão lá no barco, chegando, tem alguém aqui na praia, eles não sabem direito quem é, e esse alguém que está aqui na praia se dirige a eles lá a 100 metros e diz assim: covardes! Foi assim mesmo? Não, não foi. Filhos! 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 Irmãos amados, tem mais de 1 tonelada de graça nessa única palavra. Filhos! Para um bando de covardes. É assim que Jesus trata você e a mim. A despeito de quem nós somos, Ele nos chama de filhos. Tendes aí alguma coisa de comer? É claro que Ele não sabe dessa informação.
Ele não está fazendo essa pergunta por causa dele, está fazendo essa pergunta para acordar a consciência desses homens. E eles responderam: não temos. Então lançai a rede à direita do barco e achareis. O Senhor a quem servimos conhece as profundezas do mar, conta cada estrela e chama cada um pelo nome. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando eles lançam, não tem um cardume, não, tem especialmente 153 grandes peixes. Tudo grande, tudo assim, 5 estrelas. A rede não se rompeu, porque era emprestada, possivelmente. Quando João, que tem uma percepção mais apurada, percebe, diz logo no ouvido do Pedro: é o Senhor, Pedro, ele chegou, Pedro, ele está aqui, Pedro. Aí o Pedro alarga de novo para lá as redes, larga para lá o barco, larga para lá os peixes, nada 100 metros, coração acelerado. Eu falei: agora ele vai me quebrar, é agora, eu tenho que enfrentar esse momento, ele vai arrebentar todinho comigo. Quando ele chega, ele toma um susto, porque encontra na praia um braseiro. Por que aquele braseiro? Os únicos 2 lugares onde aparece a palavra braseiro no Novo Testamento foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Aquele braseiro ali era uma espécie de reconstituição do crime, da cena do crime. O que Jesus fez ali foi montar um braseiro para curar a psique de Pedro, para curar a memória de Pedro, para curar a alma de Pedro, as memórias amargas de Pedro. O que Jesus está querendo dizer para Pedro é o seguinte: Pedro, sabe por que eu montei esse braseiro aqui, Pedro? Para dizer para você uma coisa, meu filho: exatamente na geografia que você caiu, você vai ser levantado. Exatamente na geografia que você me negou, você vai ter a chance de me confessar. Aonde você for um fracasso, eu vou restaurar você, Pedro. Sabe por quê, Pedro? A minha graça é maior do que o seu pecado. Diz a Bíblia que depois que Jesus alimentou aqueles homens, Jesus se aproxima de Pedro e faz uma pergunta: Simão, tu me amas mais do que estes outros? Talvez Pedro deve ter pensado: bom, eu não estou te entendendo, Jesus. Por que eu devo amar mais? Não basta amar igual aos outros? Por que Jesus faz essa pergunta para ele? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Jesus está perguntando para Pedro? Ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha que você é mais crente que os outros? Você ainda acha que você é mais espiritual que os outros? Você ainda acha que você é melhor que os outros? Você ainda mantém a mesma ideia e conceito de você mesmo, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta de novo: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? 3ª vez, Senhor. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Mas por que 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negou. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: Pedro, eu estou lhe perguntando 3 vezes para você entender uma coisa: para cada negação sua, a graça é suficiente para restaurar você. Você negou uma vez, Pedro? A graça é suficiente. Você negou a 2ª vez, Pedro? A graça é suficiente. Você negou a 3ª vez, Pedro? A graça é suficiente. Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. Irmãos queridos, no original tem uma riqueza de detalhes que não dá para passar para a língua portuguesa, porque vocês sabem que nesse diálogo 2 verbos distintos foram usados: o verbo agapau e o verbo filéu. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez, Jesus perguntou usando o verbo agapau: Petros agapas me. Significa: Pedro, você me ama com amor ágape, você me ama a ponto de dar tua vida por mim, você me ama a ponto de morrer por mim. É isso que significa o verbo agapau: amor que se entrega e morre pelo outro se preciso for. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Não, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem da minha vida por ti, eu só gosto de ti. Respondeu com outro verbo, o verbo filéu. Ele respondeu: filose, filose, só isso, só gosto do Senhor. Aí Jesus perguntou a 2ª vez, do mesmo jeito: Petros agapas me, tu me amas com amor ágape?
Pedro respondeu do mesmo jeito: filho, se eu só gosto do Senhor, amor água eu não estou pronto a morrer, eu não tenho coragem de morrer, mas eu gosto do Senhor, só isso, filho. Por que ficou triste a terceira vez? Porque Pedro mudou, porque Jesus mudou a pergunta. Jesus passou a usar na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas duas respostas anteriores, o verbo filéu. E Jesus perguntou: Petros, fileis-me? Pelo menos tu me amas com amor filéu? Pelo menos tu gostas de mim, Pedro? Pedro respondeu do mesmo jeito: filho, eu só gosto do Senhor. É só isso. Qual a lição que eu aprendo aqui? Quando Pedro, confiando em si, prometeu a Jesus que daria a vida por ele, Pedro negou Jesus. Quando Pedro humildemente reconheceu que ele não tinha forças nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Jesus restaura Pedro? Jesus restaura mais, Jesus restaura o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, pois Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida e restaurar também o seu ministério. A partir de agora, irmãos, esse homem é um outro homem. Pedro é um homem de oração, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo, Pedro prega e os corações se derretem, Pedro impõe as mãos sobre os enfermos e são curados. Pedro é um líder que abre a porta do Evangelho para judeus e gentios. E é nesse contexto que Jesus profetiza o que está escrito no versículo 18. Confira aí comigo, por favor. Confira aí comigo, por favor. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O que Jesus quis dizer com isso? Está explicado no verso 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe o que Jesus está querendo dizer para Pedro? Pedro, você lembra que um dia você prometeu dar sua vida por mim? Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não é agora não, é quando você ficar velho. Quando você ficar velho, Pedro, sabe o que vai acontecer com você, Pedro? Você vai ser crucificado. Eles vão cingir você, vão pregar você. Sabe o que aconteceu? 17 de julho do ano 64, Nero pôs fogo em Roma. A capital do império, com mais de 1 milhão de habitantes, ardeu em chamas 7 noites e 6 dias. Quando terminou, ele botou a culpa nos crentes. E os crentes começaram a ser crucificados, queimados vivos. Nesse tempo, 2 líderes da igreja foram presos, Paulo e Pedro. Paulo era um cidadão romano, mesmo condenado à morte, teve uma pena de morte rápida. Ele foi degolado, passou a espada na cabeça, acabou, não tem mais dor. Pedro era um cidadão comum. A pena para um cidadão comum era crucificação. A Bíblia cessa o seu registro, a história nos toma pela mão. E diz os historiadores que quando chegou o dia da execução de Pedro, para ser crucificado, ele disse para os seus algozes: crucifiquem-me, crucifiquem-me. Mas eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Sabe o que me impressiona? Foi depois que Jesus explicou para Pedro que ele morreria na velhice crucificado, é que Jesus disse para ele: segue-me, segue-me. Não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para os aplausos humanos, é segue-me para a morte, para a cruz, para o martírio. Mas a pergunta para terminar é esta: como é que esse homem se sentiu no corredor da morte? A Bíblia responde essa pergunta. Pedro escreve sobre isso. Então eu termino levando você para 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15. Porque ele vai contar para nós o que ele sentiu. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Se você notar, tanto Paulo quanto Pedro, os dois tiveram a mesma reação. Quando Paulo estava no corredor da morte, ele disse assim: já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida, da minha morte é chegado.
Mas não é Roma que vai me matar, não. Eu que vou me entregar. Eu não vou entregar para Roma, não. Vou me entregar para Deus. E tem uma coisa: ainda que Nero me condene à morte como culpado, o que importa é que eu vou comparecer perante o reto juiz. E este juiz vai me dar a coroa da justiça. O que Pedro disse? Olha aqui comigo, versículo 14. Certo, não está com dúvida não. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Profecia de João 21, 18 e 19. Qual a postura dele, qual a atitude dele? Versículo 15. Mas de minha parte. Ele não está dizendo, estou aborrecido, estou deprimido, estou fazendo uma campanha para dizer que eu sou inocente, estou querendo transferir a responsabilidade para Nero, nada disso. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que esse homem está querendo dizer? Roma vai me matar, mas Roma não vai botar um ponto final no meu ministério. Roma vai calar minha voz, mas Roma não vai impedir que aquilo que eu preguei continue reverberando na mente e no coração de vocês. O pregador morre, a obra de Deus continua. Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra avança. Porque o que é importante, irmãos, não é o evangelista, o que é importante é o evangelho. O que é importante não é o pregador, o que é importante é a pregação. Mesmo que o pregador morra, a obra de Deus vai avançar. Mesmo que silencie a voz dos homens, a palavra de Deus continua viva, vitoriosa e poderosa. A vida de Pedro, para mim, é um desafio, numa época em que o evangelho está sendo tão diluído, tão comercializado, tão banalizado. É hora de nós entendermos que para seguir o crucificado, tem que negar a si mesmo.